Bem, pessoal, conforme a sugestão, né, de vocês, enfim, pelo menos da maioria, a gente está gravando aqui o vídeo para tentar suprir, né, essa dificuldade aí, internet, travamento, né, eu espero que ajude. Quero me disponibilizar de alguma forma, porque assim, a ideia da aula virtual é que a gente consiga alguma interatividade, coisa que a gente não está conseguindo, né? E essa que é a parte ruim que me entristece, sobretudo porque quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não estou nem tendo nenhum tipo de interação e isso é até ruim, assim, até para efeito de saber como até formatar a aula e tudo, como a gente costuma fazer presencialmente, né? Então, assim, eu vou tentar minorar, porque, assim, o ruim, o pior cenário possível é que vocês não tenham acesso ao conteúdo de forma alguma. Então, isso é que a gente tem que tentar evitar. O que eu vou fazer é assim, eu vou fazer essa gravação, eu vou fazer o upload dela, tá? E aí, assim, quem tiver um contato comigo via Instagram, fique à vontade para me mandar alguma questão, alguma dúvida. Professor, não entendi muito bem isso aqui e tal, pode me explicar melhor? Fiquei com essa dúvida. Se você preferir também, pode usar os comentários, tá certo? Do próprio YouTube, que eu vou tentar olhar, enfim, caso a gente não tenha contato lá no Instagram, né? A ideia é que a gente possa tentar da melhor forma possível, enfim, diminuir aí essas dificuldades que a gente está encontrando. Então, o que eu estava falando durante a aula, na gravação do YouTube, é a respeito desse novo conteúdo que a gente vai estudar, que é o conteúdo relativo à administração pública, né? Então, esse conteúdo relativo à administração pública não é comum ele aparecer juntamente com a disciplina de direito constitucional, tá? Normalmente, assim, fica mais familiar, tá? O aparecimento dela numa disciplina própria de direito administrativo, que é a organização da administração pública, tá bom? Então, o programa de vocês, o programa da disciplina, ele toca em alguns pontos básicos dessa organização da administração pública. Essas organizações básicas o que é essa administração pública, como é que se ingressa na administração pública, questão de cargo, emprego, função, tá certo? Questão dos vencimentos, subsídios, limite do teto remuneratório, acumulação de cargo público, como é que se dá a responsabilidade civil do Estado, o que vem a ser improbidade administrativa, né? Então esses conceitos, os princípios que estão expressos, né, aqui, esses conceitos a gente vai estudar com vocês aqui agora, tá certo? E aí, entre esses conceitos, eu vou precisar muito que vocês estejam, eu estou com a minha aqui até aberta para mostrar para vocês, né, a Constituição do Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, porque essa parte que a gente vai estudar, ela se inicia sobretudo nos princípios estacionados no artigo 37, nos princípios expressos no artigo 37 da Carta Constitucional, que é um artigo muito rico, ele traz muitas informações relevantes, muitas informações importantes. Então, vamos lá, vamos ver aqui o artigo 37. A partir da análise do artigo 37, a gente vai começar a iniciar, tá certo, essa nossa discussão aqui, tá bom? Então, o artigo 37, estou aqui olhando aqui, vou fazer a leitura aqui, né? A administração pública, direta, indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é assim, o estudo da administração pública, que é um estudo feito pelo direito administrativo, o direito administrativo ele é aquela disciplina que mais se aproxima do direito constitucional. E por que se dá essa proximidade, esse nível de proximidade? É porque enquanto o direito constitucional se ocupa da estruturação e organização do Estado, tá?
A parte do direito administrativo, que toca o direito administrativo, essa parte de administração pública, é a forma como o Estado executa as suas políticas, tá certo? Ou seja, executa a função administrativa propriamente dita, é a forma como o Estado exterioriza sua manifestação unilateral de vontade, através dos atos administrativos, tá? Que é um conjunto, um elenco muito expressivo, tá? Os atos. E aí a gente tem aqui esse funcionamento, tá certo? Da administração. Enquanto o direito constitucional se ocupa generalisticamente da organização do Estado, essa organização que se dá do entes soberanos, entes dotados de autonomia, a parte específica da administração pública é o exercício propriamente, tá certo, do governo, da manifestação do poder público, da exteriorização do executivo através dos seus atos. E o dispositivo começa falando a administração direta e indireta. Bom, gostaria muito de estar em sala com vocês para poder até falar de um exemplo que eu acho muito interessante, uma forma como o alemão imaginou a administração pública. O nome desse alemão é Otto von Guercke. Otto von Guercke. O que o Otto von Guercke imaginou a respeito da administração? É muito interessante porque ele parte da ideia do seguinte: você imaginar um corpo humano, tá certo? Você tenta imaginar que o Estado é um corpo humano. E aí, sendo o Estado um corpo humano, tá? Ele pede para se analisar o seguinte: olha, se o Estado é um corpo humano, para você desempenhar as suas funções, as suas atividades, esse corpo não conseguiria desempenhar as suas atividades se ele não tivesse os seus órgãos, os órgãos internos, trazendo aqui para a biologia, para o corpo humano, para a fisiologia, né? Você precisaria do coração para fazer o bombeamento do sangue, você precisaria do fígado, você precisaria do rim, né? E aí você teria órgãos mais importantes, órgãos menos importantes, tá certo? E essa que é a ideia. A gente só consegue desempenhar assim, nossas atividades no dia a dia com o perfeito funcionamento desses órgãos. E aí ele pede para fazer essa ligação justamente com a administração pública. A administração pública, para desempenhar suas atividades, ela precisa de órgãos, tá? Órgãos que são muitas vezes despersonalizados, esses órgãos despersonalizados que integram o Estado, tá? Então, por exemplo, quando a Constituição está falando na administração direta, ela está falando o seguinte, ó, vamos colocar no plano federal, tá? No plano federal ela está falando que a administração direta se desenvolve através da Presidência da República e dos seus ministérios, que são o quê? Órgãos despersonalizados, tá certo? E aí atuam mediante esses órgãos. A administração pública federal direta atua mediante a atuação do presidente da República e dos seus ministérios, né? Você pode até... Há sempre uma discussão que volta e meia, sobretudo em período eleitoral, existe no Brasil, né? Olha, o elefante é muito grande, né? Ou seja, é uma metáfora para falar, olha, nós temos ministérios demais, então deve-se cortar esses ministérios. Então a ideia não é ter nem mais nem menos. Se a gente voltar para o pensamento do Otto von Guercke, a gente vai estar analisando o seguinte: a gente precisa desses órgãos para exercer a administração, já que o presidente da República não tem como fazer tudo. Ele precisa desses órgãos despersonalizados para o exercício da boa administração. Então a ideia não é que se tenha 40 ou que se tenha 10, é que se tenha a quantidade de ministérios suficientes para o exercício do governo. Então, isso vai depender muito da política do governo, tá certo? Da política estatal, da política de Estado. Não tem muito essa ideia de quanto menos melhor, quanto mais melhor, tá certo? Não é essa a ideia, é assim, mediante a consecução de um programa de governo, a quantidade de ministérios que seja suficiente para a execução daquele plano de governo. Se mais ou menos, isso é outra questão, tá? Mas a ideia é assim. A ideia, e eu acho muito interessante essa metáfora criada pelo Guercke, para a gente compreender a importância da existência desses ministérios, tá certo? Então, a ideia que fica é essa. Ou seja, o Estado, como corpo humano, para desenvolver as suas atividades, ele precisa, tá, distribuir-se em órgãos do mesmo jeito que o corpo humano, para exercer as nossas atividades do dia a dia, precisa do pleno funcionamento desses nossos órgãos, tá certo? Então é o seguinte,
Perceba que a administração pública ela pode sentir essa necessidade de não só se desconcentrar em órgãos, mas assim, a administração pública não tem condições de fazer tudo sozinho. Então, ela cria uns entes específicos. Esses entes são o quê? Novas pessoas, como se a gente imaginasse assim, uma ideia de descentralização. A ideia da administração se descentralizar para que pessoas específicas, pessoas jurídicas específicas, desempenhem algumas atividades peculiares e singulares do Estado. E é através dessas pessoas é onde entra a administração indireta, tá certo? A administração indireta ela surge da necessidade do poder público de descentralizar suas atividades. Ou seja, não ficar tudo resumido especificamente nos órgãos, mas descentraliza para que essas certas pessoas jurídicas, tá, possam exercer determinadas atividades. E aí entra a administração indireta. A administração indireta é onde você vai ter um grupo envolvendo as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público interno. Eu imagino que vocês estudaram isso no direito civil, parte geral, é só para relembrar o artigo 41 do Código Civil, que fala das pessoas de direito público interno, né? Então você pega e dá para rever isso aí, não só as autarquias, mas as fundações públicas, por exemplo. Aí você vai ter as sociedades de economia mista, tá certo? As empresas públicas, que vão exercer atividade, algumas vão exercer atividade econômica, tá certo? Como acontece, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é um exemplo de sociedade de economia mista, como acontece com a Caixa Econômica Federal, tá certo? Que desempenha atividade econômica, é uma empresa pública. Aí você vai ter outras tanto sociedades de economia mista ou empresa pública que vão desenvolver serviços públicos, como é, por exemplo, o caso dos Correios, empresa de Correios e Telégrafos, tá certo? E você, voltando aqui às autarquias, né? As autarquias são pessoas criadas para desenvolver certas atividades. Pense num exemplo de autarquia, o Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, né? O INSS ele tem uma responsabilidade específica que é o quê? O gerenciamento do regime geral de previdência social, tá certo? As aposentadorias, né? As aposentadorias do setor privado, regime geral. Então, cabe isso aí à administração de uma autarquia específica, criada para essa finalidade, como existem outras autarquias, como o Inmetro, né? O Instituto Nacional, tá certo, de Pesos e Medidas, o Inmetro, o próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá certo, que tem atividades específicas desempenhadas dentro desse contexto, desse conjunto da administração pública indireta, tá certo? Bom, então a nossa administração ela se organiza dessa forma, a administração direta, tá certo, onde você tem, eu coloquei no plano federal, mas você pode trazer isso para os demais entes federativos. No plano federal você tem a presidência e os seus ministérios, no plano estadual você tem o governo do estado e suas secretarias, e no plano municipal você teria o prefeito, tá certo, as suas secretarias, e nada obstaculizaria que eles criassem pessoas específicas para determinados assuntos, determinadas temáticas, como autarquias, empresas públicas, né, sociedades de economia mista. A gente vive um momento, mas um certo momento após a década de 90 que tivemos privatizações, mas nós tínhamos aqui, por exemplo, empresas públicas e sociedades de economia mista facilmente visíveis, sobretudo na área da exploração econômica. Aqui em Fortaleza existia o Banfor, que era o Banco de Fortaleza, que posteriormente foi privatizado, como existia o BEC, né, o Banco do Estado do Ceará, que foi adquirido pelo Bradesco. E assim, você observava que tinha essas empresas, você via com mais facilidade essas empresas públicas, né? Mas foi um momento, sobretudo na década de 90, de desregulamentação da economia e tal, e abrindo para o espaço privado, mas isso só meramente ilustrativo para que você possa visualizar. Na sequência, o próprio artigo 37, ele traz os princípios expressos, né, na Constituição que regem a administração pública. Esses princípios expressos, assim, qualquer menção que se faz a eles sempre lembra uma palavrinha, né, o LIMP, né, e aí é um mnemônico que ajuda realmente você
a memorizar esses princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, tá certo? São esses princípios aí relacionados, tá, à administração pública. Então vamos analisar brevissimamente cada um deles aí para a gente ter uma compreensão melhor, tá, do que rege essa administração. Então o primeiro princípio deles é a legalidade. Só a legalidade é o princípio básico do direito público de um modo geral e que norteia a própria atuação do Estado de Direito, né? Ou seja, o Estado de Direito é aquele Estado que se curva à primazia da lei, tá certo? É a ideia da valorização do indivíduo. A lei não vai prestigiar A ou B, a lei ela é igual para todos. Então, a legalidade é essa base do direito. Quando a gente estuda legalidade no ponto de vista do direito administrativo, a gente tem que pensar numa coisa, tá certo? Que é importantíssimo. Uma coisa é a legalidade para nós particulares, tá certo? Isso é uma coisa. Legalidade para nós particulares. Outra coisa é a legalidade para a administração pública. São questões distintas. Nós particulares, para nós, pessoas naturais, pessoas comuns, como é que funciona a ideia de legalidade? Aquela que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Isso é a legalidade no seu sentido mais amplo, tá bom? Então, assim, como vocês, a gente pode fazer tudo que a lei não nos proibir. Aquele comportamento que a lei não interditar, a gente pode realizar, a gente pode fazer, tá certo? Isso é a legalidade ampla, legalidade de um modo geral, que se dá aí no âmbito entre nós particulares, tá bom? O segundo ponto, outra coisa é a legalidade relacionada, tá certo, à administração pública. Aí é um detalhe interessantíssimo, porque o Estado, ele atua por intermédio dos seus agentes, dos servidores públicos, funcionários públicos. Funcionário público é uma expressão mais antiga, né? A expressão mais moderna, mais usual, é a de agente público, tá certo? Servidor público. Então, vejamos aqui o seguinte. O Estado, atuando por intermédio de seus agentes, o Estado só pode fazer aquilo que a lei permite, que a lei autoriza. Ele não pode ir nem abaixo da lei, nem acima da lei. Esse é um detalhe muito interessante. Eu gosto de um exemplo que me parece muito claro, muito tranquilo, esse exemplo. O exemplo é o seguinte. Imagina se você está trafegando no seu veículo e de repente você está parado numa blitz, né? Você é parado numa blitz, enfim, surpreendido ali por uma blitz e tal. E ali o agente, que naquele ato ali ele representa o Estado, né? Ele simplesmente não vai com a tua cara. E vamos trabalhar isso hipoteticamente, tá? Ele não vai com a tua cara. E ali ele quer, de alguma forma, te multar, criar uma penalidade para ti, tá certo? E aí o que ele faz? Ele pega lá no bloco dele ali e ele cria para ti uma penalidade. Ele cria para ti uma multa, tá certo? Uma transgressão, imagina uma certa transgressão, tá bom? E aí ele vai e te multa, tá? Aí eu questiono com vocês. Questionaria o seguinte: seria essa multa válida? Não. Se ele criou, porque não foi com a tua cara, uma multa de trânsito, uma penalidade administrativa, né? Uma infração administrativa, aquela infração, ela não é legal. Por quê? Porque ali a gente está diante de uma flagrante violação ao princípio da legalidade administrativa, que é aquele princípio que determina que o agente só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Bom, essa penalidade, essa infração, ela estava prevista em lei? Não, ela não estava prevista em lei. Bom, então, peraí, houve um quê? Um abuso de poder. Por que o abuso de poder? Porque se praticou ato para além dos limites legislativos, além do limite da lei. Isso é como você verifica com muita tranquilidade a aplicação do princípio da legalidade para o âmbito da administração. É o Estado só poder fazer aquilo que a lei lhe autoriza, que a lei permite, tá?
Você pode ver isso com muita tranquilidade no direito penal, quando o legislador diz, logo no artigo 1º, né, do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É aquela legalidade ali, o princípio da reserva legal, como você prefira, tá? É aquele que vai autorizar, que vai aduzir que eu tenho uma garantia do Estado, tá certo? Que não vai ser criada uma tipificação de um crime, de uma determinada conduta que eu realize, salvo se ela já estiver anteriormente prevista em lei, já combinar uma pena em abstrato. Se isso não acontecer, não há ali que se falar, tá certo? No crime. É muito tranquilo. Isso é um exemplo bem claro aí da legalidade no âmbito administrativo, tá bom? Nós temos um segundo princípio, que é muito interessante, que é o princípio da impessoalidade, tá certo? Pessoal, eu acho muito interessante esse princípio, e assim, ele é um princípio que ele ainda vem, ao longo do tempo, sendo juridicamente construído. Embora previsto na Constituição de 88, se a gente tivesse em sala de aula e eu fizesse a pergunta, abrisse assim a pergunta em sala de aula, provavelmente muitos de vocês iriam comentar um caso, uma situação que já viram ou ouviram falar e que ficaria flagrantemente envolvida aqui, relacionada ao princípio da impessoalidade, tá? O princípio da impessoalidade, ele é aquele que determina que o tratamento dispensado pela administração pública a todos seja igualitário. O princípio da impessoalidade é aquele que veda a chamada promoção pessoal. Ou seja, se eu sirvo a administração pública como um agente político, eu não posso utilizar, tá certo, daquele cargo para favorecer A ou B, ou para me favorecer, eu enquanto pessoa, por isso impessoalidade, me favorecer deste cargo, tá certo? É por força do princípio da impessoalidade e aí é onde eu acho que muitos conheceriam alguns exemplos de abuso que transgride o princípio da impessoalidade, aquela situação de você... criar um exemplo aqui com vocês, né? Um determinado candidato, sei lá, prefeito, né? Ele utiliza um símbolo na campanha dele inteiro, sei lá, uma vassoura, como já aconteceu no passado, já tivemos a eleição do presidente que usava como símbolo de campanha uma vassoura, que é o saudoso, já falecido ex-presidente Jânio Quadros, que a campanha dele girava em torno dessa vassoura. Essa vassoura, ela simbolizava a varredura da corrupção, né? E aí se criou até uma marchinha, e essa marchinha foi muito famosa nos anos 60, varre vassourinha, varre a bandalheira, varre a corrupção. E vamos imaginar que algum candidato vai utilizar um símbolo desse em campanha, e ele passa a fazer o seguinte, ele passa aquele símbolo que o elegeu, cada obra em determinado município, que seja necessário, vai lá o prefeito e coloca aquela simbologia, ou então mais, ele coloca lá na placa da obra, esta é uma obra do prefeito fulano de tal, tá? Se perceba, ali ele está criando o quê? Ele está em busca, tá certo, de um projeto de promoção pessoal, que é o que viola esse princípio, tá certo? É o que viola esse princípio. Então, a ideia é que a obra não é do prefeito fulano de tal, mas a obra é do município de tal, do município. Esse é que é o ponto, é isso que tem que ser visto. Ah, professor, eu vi isso ocorrer numa cidade tal, aqui na minha cidade eu estou vendo isso acontecer, eu tenho algum meio de me insurgir contra isso? Tem um mecanismo que é a própria ação popular, tá certo? A ação popular, ela combate esse tipo de situação. Então é interessante a ação popular, tá certo? Para, de repente, se você tem conhecimento de uma situação desse tipo. Outro exemplo que é muito, muito, muito interessante, e assim, eu já tive a oportunidade, principalmente nos anos que eu morei no Maranhão, eu via acontecer muito a violação desse princípio da impessoalidade, que é a questão de você homenagear pessoas vivas, tá? Em prédios públicos, logradouros, né? Isso aí é a Constituição, o princípio da impessoalidade veda totalmente, plenamente isso aí, tá certo? O princípio da impessoalidade veda isso assim, peremptoriamente, que é você homenagear pessoas vivas,
ainda que a pessoa tenha, isso é interessante, né? Ainda que a pessoa tenha assim currículo invejável, impecável, né? Ainda que a pessoa não tenha qualquer interesse político, sei lá, de repente eu já imagino aquela pessoa que foi reconhecida ao longo da sua vida pelo trabalho que fez na sua comunidade, já está ali, sei lá, com 75, 80 anos de idade, não tem mais aspiração política, pública, nada. Se foi servidor público, foi até aposentado compulsoriamente, mas mesmo assim, tá certo? A Constituição, por força desse princípio da impessoalidade, veda essa promoção pessoal e veda que essa pessoa, ainda viva, tá, possa ali ser homenageada com o nome de uma repartição, de um órgão público, de um prédio, um edifício, né, de ruas. Isso ainda é algo que acontece no Brasil, tá, gente? Isso ainda acontece com muita frequência, tá certo? Mas transgride, viola esse princípio que a gente está estudando aqui, que é o princípio da impessoalidade, tá bom? Bom, na sequência, sim, uma dica interessante, se você ainda olhar na Constituição, ainda dentro do artigo 37, tá? Você pode verificar o parágrafo 1º desse artigo 37, no finalzinho, né, depois dos incisos, você vai observar que tem um pouquinho disso que eu falei, né, que até se aplica também de alguma forma ao princípio da publicidade mais à frente, mas ele diz assim, ó, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, tá? Então você observa também aí na letra da lei essa vinculação aqui, tá certo, do princípio da impessoalidade, tá bom? Tá, aí na sequência a gente tem o princípio da moralidade, tá bom? O princípio da moralidade traz aquela ideia, tá certo, da boa fé, do governo ético, probo, né, que nós temos direito. Então é muito interessante. Se a gente fosse fazer um questionamento, olha, nós enquanto cidadãos, enquanto eleitores, enquanto pessoas que vivemos no Estado Democrático de Direito, nós temos direito a um governo honesto, tá? Aí você pode tirar a ilação, o seguinte, a Constituição traz íncita à administração pública o princípio da moralidade administrativa. Então, se ela traz o princípio da moralidade administrativa, isso subjaz que eu tenho um direito fundamental, um direito constitucional a ter um governo probo, tá? Ou seja, um governo que atue com padrões éticos de boa fé, tá certo? De honestidade. Essa é a ideia da moralidade administrativa. Gente, ó, a moralidade administrativa, a moralidade no poder público, ela não pode ser confundida com a moralidade dentro das nossas relações privadas, tá? Porque dentro das nossas relações privadas vigora aquela ideia, dentro da moralidade, de bom, mal, tá certo? De bem, de mal, tá? De justo, de injusto. Agora, no campo do poder público, tá? A moralidade é essa ideia, tá? Do governo íntegro, tá certo? Do governo probo, da correta aplicação, tá? Do dinheiro público, da coisa pública, tá certo? E até também uma coisa muito curiosa acerca dessa moralidade administrativa foi a edição de uma súmula vinculante número 13, eu vou tentar encontrar ela aqui dentro da minha Constituição, tá interessante que vocês deem uma lida na súmula vinculante, que essa súmula vinculante, ela trouxe aquela vedação, tá, do nepotismo, tá certo? Deixa eu procurar ela aqui. Ó, a súmula vinculante número 13, tá, é a súmula vinculante relativa à vedação ao nepotismo, que é decorrência desse princípio da moralidade. Estou fazendo a leitura dela aqui. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai estar estudando
cargos públicos, empregos, funções. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cargos, né, e tal, e a gente vai voltar a falar sobre isso. Vou explicar isso mais à frente. A gente verifica que essa súmula, mesmo permitindo nomeação de cargos públicos, né, cargo em comissão, né, ela veda que você empregue parentes, tá? Você nomeie parentes, tá certo? Até o terceiro grau, né? Para que essas pessoas não ingressem no serviço público, sobretudo só por causa dessa questão consanguínea, dessa questão de parentesco. Então ela é uma súmula muito ampla, muito abrangente, que é também para manter essa ideia de moralidade administrativa, tá certo? Só tomem cuidado com uma coisa, vocês podem verificar, às vezes você conhece na prefeitura ou numa determinada cidade, que o prefeito nomeou como secretário ou secretária municipal a esposa ou irmão, tá certo? Isso não configura violação, gente, a essa súmula vinculante que eu acabei de fazer a leitura com vocês, tá? E a razão é muito simples para que não configure essa violação. É porque o Supremo já até decidiu, o Supremo Tribunal Federal já até decidiu que neste caso, tá certo? Entende-se que nós estamos diante de um cargo de natureza transitória, um cargo de natureza política, com uma função política e transitória, tá certo? Ou seja, depois daquele período do mandato ali, não há obrigatoriamente a forma como aquela pessoa continue a ocupar aquele cargo, apenas um cargo de gestão, um cargo público durante o período. Então o Supremo já definiu, só para você ficar atento com isso aí, tá certo? Porque isso se aplicaria aos agentes administrativos de um modo geral, mas esses cargos transitórios de natureza política não se aplicaria. Pessoal, aqui eu estou ao redor nessa gravação de quase 32 minutos, eu vou dar uma pausa aqui, tá? E a gente vai continuar eu vou continuar no próximo vídeo, porque a minha ideia é que os vídeos fiquem mais ou menos nesse período assim de 30 minutos, para que eles não fiquem cansativos para vocês, tá bom? Então, eu já inicio a gravação do segundo vídeo. Um abraço, até logo.